Agora, por que, irmãos? Por que o gnosticismo criou toda essa força aqui? Quem pode me dizer, sabe? Por que ele criou essa força? Por que ele entrou no meio da igreja? Por que ele estava minando a igreja? E se Deus não usa Irineu de Lyon, o mundo hoje seria gnóstico. Deus usou muito esse homem. Mas por que ele entrou? 3 motivos que levaram a isso acontecer, que nós vamos entender agora. Eu disse aqui que não havia só gnosticismo, mas diversas seitas independentes e algumas características importantes em comum. Os gnósticos foram por muito tempo os principais rivais da igreja antiga. Vamos dizer assim, 300 anos, do primeiro século ali até o terceiro, e depois do século XVIII ela ganhou grande força de novo. Tá? Bom, vamos lá, a situação da igreja no primeiro século. Essas 3 coisas aqui levaram ao aumento do gnosticismo. Qual que é a primeira? A perseguição aos cristãos. Os cristãos começaram a ser perseguidos, não podiam anunciar o evangelho. Lembra que nós falamos aqui que num só dia Nero matou mais de 6.000 cristãos? Lembra que Nero jogava para os leões comer, para os touros pisar, para os cães morderem? Lembra que muitos cristãos morreram na mão de Domiciano, o último apóstolo a ser morto até, ele morreu de velhice, mas ficou encausulado na ilha de Patmos. Mas todos os cristãos morreram ao fio da espada, todos os apóstolos morreram ao fio da espada. A perseguição aos cristãos era uma coisa terrível, terrível. Ali se cumpriu até o que Jesus disse: mulher, vocês estão chorando por mim, quando Jesus estava carregando a cruz, não chorar por mim, mas chorar por vós mesmos. Chegará um dia que vocês dirão: monte cai sobre nós, outeiro-nos, cobre-nos, e ai das grávidas naquele dia. Isso aconteceu, nós comentamos aqui, na morte dos cristãos, 70 anos depois de Cristo, por Tito. Domiciano mandava matar as mulheres, pegava as mulheres vivas, abria a barriga dela, arrancava as crianças, cortava a cabeça na frente da mãe. Para matar uma família, ele matava as crianças de colo, matava os menores, e o pai assistindo aqui, depois estrupava a esposa, matava a esposa, e depois que ele passava por todo aquele sofrimento, ia lá para matar ele. Então ele disse: chorar por vós mesmos. Então houve a grande perseguição aos cristãos, e com a perseguição aos cristãos, o cristianismo foi enfraquecendo, já não era tão... Aí lembra que o imperador, esqueci o nome dele agora, ele fez uma imagem para ele, e se conclamou o primeiro Deus, falamos aqui na outra aula, se conclamou Deus, mandou fazer uma estátua para ele, dizendo que ele era Deus. Então houve essa grande perseguição. A segunda coisa que aconteceu, foi o quê? A transição demográfica dos cristãos, de uma região majoritariamente gentia. Ou seja, os judeus, já eram um número menor, e muitos dos judeus voltaram àquelas raízes antigas que você vê hoje lá em Israel. Eles não estavam aceitando os gentios, porque não eram circuncidados. Muitos deles, no começo, quando Paulo estava vivo, ainda aceitavam, mas com a morte de Paulo, eles voltaram ao quê? Voltaram àquelas velhas raízes. Não aceitavam os que não eram circuncidados, não aceitavam que não lavavam a mão para comer, não aceitavam os que não guardavam o sábado, não aceitavam que não guardavam a lua nova. E voltou no meio dos judeus a crescer esses judeus ortodoxos, vamos dizer assim, E Paulo, como expandiu o evangelho, ele expandiu para uma região majoritariamente gentia, e que os gentios ainda tinham aqueles costumes antigos, Você lembra aquele crente que vem para a igreja, mas ele quer, de vez em quando ele ainda quer ir para o baile, ele quer ficar bêbado, ele quer continuar tendo vida dúbia, ele quer continuar roubando, devendo para os outros, não pagando, e vem trazendo aqueles costumes pagãos com ele, Hoje, por exemplo, uma pessoa perguntou para mim se podia benzer, morreu uma pessoa: será que eu posso benzer lá?
É crente. É um irmão lá de cima, lá dentro. Não. Perguntou se podia benzer, entendeu? Nossa, complicado, né? Mas aí começou a ser majoritariamente gentia, uma religião majoritária. E com isso, esses gentios ainda tinham aqueles costumes que não largaram aqueles costumes antigos. E aí foi enfraquecendo também. Falando nisso, eu quero apresentar, está aqui o nosso amigo pastor Alex, aí, pela primeira vez, né? Acho que é o primeiro que está aqui pela primeira vez, só aí, né? Deixa eu ver quem. Amém? Vamos dizer bem-vindo para ele? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. Aí a terceira coisa aqui, bom, primeiro foi a perseguição, segundo é que aumentou o número de gentios e foi perdendo aquela essência dos judeus. E a terceira coisa, qual que foi aqui? O vácuo de autoridade que surgiu com a morte dos apóstolos. Como os apóstolos morreram, e quando os apóstolos morreram, eles foram substituídos por quem? Vocês podem me dizer qual o cargo eclesiástico que substituiu os apóstolos? Morreram os apóstolos. Aí eles, nas igrejas, eles colocavam alguém lá e davam um cargo eclesiástico para ele. Diácono? Não era diácono. Eram bispos. Bispos. Isso aí vocês têm que dar a mão palmatória ao Edir Macedo, gente. O bispo, quem mais é outro bispo que tem aí? Tá? Eram substituídos os apóstolos. Por quê? Apóstolos eram só aqueles que viram Jesus, que andaram com Jesus. Esses eram apóstolos. Paulo estava sendo até questionado, dizendo assim, não, você não é apóstolo. Você não andou com Jesus, você não viu Jesus. Aí é onde Paulo tinha que se explicar, gente. Quando eu estava no caminho de Damasco, eu vi Jesus. Jesus apareceu para mim. Eu falei para ele. De cavalo. Pode ser que seja de cavalo. Ele fala também que A Bíblia não fala que é de cavalo, né? Ele fala que foi retratado ao terceiro céu, ouviu palavras inefáveis. Inefáveis. Não é? Ele disse assim, foi o próprio Jesus que me chamou, por isso que eu sou apóstolo, Aí ele tinha que se explicar, falou, não, mas apóstolo é aquele que andou com Jesus, aquele que Jesus chamou, aquele que Jesus escolheu para ser apóstolo. Eu sou 12, ele, não, eu sou apóstolo. Aí ele tinha que dizer assim, no que eu sou menor que os outros? Fala para mim, no que eu sou menor? No que eu fiz menos do que eles? No que eu... E os apóstolos de hoje, baseado no quê? Eu temia que você me fizesse essa pergunta. Então, eram pessoas que andaram com Jesus, que viram Jesus, né? Vamos lá. Mas, aí com a morte dos apóstolos, foram surgindo no lugar deles os bispos. Está aqui na revista, inclusive, pode ler aí no livro, você vai ler aí. Surgiram os bispos. E os bispos foram substituindo, só que foram perdendo aquela conexão que eles tinham, foi enfraquecendo por causa das perseguições, por causa do distanciamento dos judeus e por causa da morte dos apóstolos. Então, isso que deu vazão ao gnosticismo, que começou a crescer, né? Começou a influenciar muitos deles. Aí eu vou dizer, aqui é o resumo do que eu acabei de falar. Atos dos Apóstolos, início da perseguição, a intensificação da perseguição no ano de 64, né, com Nero. Depois de 64 a 250 as perseguições esporádicas. E em 250, esse aqui, foi o imperador Décio, que ordena que sejam feitos sacrifícios aos deuses romanos. Tá? Isso tudo foi entrando no meio dos cristãos. Você sabe que você é influenciado pela sociedade, né? Se você vive você é influenciado pelo meio, você vive, muitos são. Se você vive numa comunidade, você costuma ser uma igreja de comunidade. Se é uma igreja tipo mais tradicional, você se torna tradicional. E quando você vai para outro lugar, você até leva um choque, né? O ser humano, ele se adapta muito com o local que ele vive. E duas outras perseguições, em 250 e 258, tá? E outra em 303 e 304, isso foi vindo as perseguições. A morte não era a única consequência da perseguição, além dela as obras eram interrompidas,
ok? Ocorriam problemas entre os membros, será que tinha naquele tempo problema entre os membros? Hoje não tem mais, graças a Deus, né? Bem, pastor Cícero? Graças a Deus. Pastor Marinho, tem hoje problema entre os membros? Na igreja? Rapaz, mas naquele tempo já tinha, né? Ocorria um problema entre os membros, que eles brigavam entre eles mesmos. Hoje o povo está mais sábio. Hoje é mais sério, graças Eu a acho Deus. que o povo mata mais. Divergências teológicas, peraí. Naquele tempo começou a acontecer o que dentro da igreja também? Olha aí, divergências teológicas. Não, mas eu acredito assim. Outro, não, mas eu acredito assado. E tem hoje na igreja divergência teológica? O povo não debate na internet aí, não, né? Eu acredito nisso, acredito aquilo. Arrebatamento é antes, arrebatamento é depois da igreja. Né? Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Pode comer carne, pode não comer, pode beber, pode não beber. Né? Bom, É polêmico, é polêmico. divergências teológicas, infiltração de grupos religiosos, como os gnósticos. Abre a página 109, vamos ler. Ó. Lê aí na 1, tá? Vamos lá onde está escrito aqui. Vai descendo aí, ó. No ponto 1, na página. Não, vai na 109, é melhor, vai. Aqui, ó. No meio da página aí. Mais as mortes. Acharam, né? Não era a única consequência da perseguição. Grandes teólogos como Inácio de Antioquia, Justino Marte, Diógenes e Cipriano de Cartago tiveram obras interrompidas por seu martírio, foram mortos, tá? Foram mortos por serem cristãos. Sob o terror de ataques e acusações, cristãos foram obrigados a se encontrarem clandestinamente congregados em casa nas madrugadas. Problemas entre os membros ou divergências teológicas surgiram dentro da igreja e precisaram ser resolvidas entre espaços limitados e secretos pelos cristãos, onde os cristãos viviam, ok? Nessa situação constrita, surgiu o risco de infiltração das igrejas e outros grupos religiosos, especialmente os gnósticos. Tá? Já o próprio Novo Testamento e a Epístola de Pedro advertiam sobre esses falsos mestres, né? Que penetravam no meio da igreja com falsas seitas. Tá? Por isso que eles começaram a crescer, por isso que começaram a surgir esses problemas no meio da igreja. Nessa época aí, irmãos, eu vi uma época, lembra desse, eu até falei aqui do peixe, né? Que alguns cristãos estavam tão perseguidos e tendo que se encontrar secretamente. E havia cristãos denunciando cristãos por dinheiro. Ele era cristão, fazia parte da igreja, só que ela falou, olha, quem denunciar um cristão recebe uma propina, vamos dizer assim. Aí o camarada dizia, ó, eu conheço a Mayra é lá da igreja do pastor Cidinho, tá indo lá. E a irmã Shirley, ela é a esposa do pastor Emarildo, e ele congrega lá na Grande Eu Sou, pode ir lá, você vai encontrar ele adorando lá. E aí aonde? Então os cristãos tiveram que fazer o quê? Usar um código para se comunicar. Lembra que eu falei? Que de onde surgiu esse peixinho aí que você vê no carro? Ele encontrava, aí eu olhava para ele, rapaz, será que ele é cristão ou não? Hein? Aí passava perto de você assim e fazia um risco, né? Fazia um risco. Ele via aquele risco, entendia. E para mostrar que ele era cristão também, ele vinha aqui fazer assim. Ah, ele é crente. Ele é crente. Eu já vi que ele... Porque quem não entendia nada, fazia um risco no chão, qualquer outro lugar, não ia entender isso aqui. Né? Aí, ele também era cristão e ia lá. Mas só que com o tempo, alguém foi lá por dinheiro e denunciou também. Isso durou muito tempo. Mas tem o cagueta lá que foi lá e denunciou também, até que por muito tempo isso ajudou muitos cristãos, tá? Até que não teve mais jeito. E com isso os gnósticos, como eu disse, foram crescendo. Vamos lá. O cristianismo surgiu no seio da comunidade judaica, né?
Problemas, aqui falamos problema de transição, problema tratado por Paulo, os judeus e os gentios deveriam ser circuncidados, bem com a prática da lei mosaica, aí houve aquele problema de divisão, e muitos judeus voltaram então à ortodoxia não, à religiosidade, né? Os grupos como os ebionitas e os nazarenos, tá? Esse povo aqui é terrível, praticavam a lei, eles eram legalistas no último mesmo, e negavam a divindade de Cristo. E hoje existe essa raiz até hoje lá em Israel, né? Veio deles, dessa turma aqui, ó, dos ebionitas e dos nazarenos, onde veio essa raiz que fortaleceu essa... Bom, vamos lá. Nós falamos aqui a igreja de seus apóstolos. Um dos principais desafios da igreja que enfrentou no final do primeiro século foi a morte dos últimos apóstolos. O vácuo da autoridade apostólica foi substituído pelos bispos. Vê a página 110 aí, só para vocês confirmarem. 110. Vai aí no meio da página, aí, onde está escrito vácuo da autoridade. Quem pode ler para mim? Lê até acabar a folha. O vácuo da autoridade eclesiástica foi preenchido em maior parte pelos bispos. Surgiu na igreja o conceito de sucessão apostólica, a ideia de que os bispos receberam sua autoridade dos apóstolos e podiam transmitir essa autoridade a novos bispos. Jesus chamou os apóstolos ordenaram os bispos, e agora os bispos tinham o poder de ordenar outras pessoas ao ministério. Aguarda isso agora, vai. Formando assim uma corrente de transmissão de poder que vai de Jesus até o último bispo. Quando líderes impõem as mãos sobre os novos pastores e padres em cerimônias de ordenação, vemos um símbolo dessa transmissão de autoridade. A sucessão apostólica acabou se tornando uma maneira de preservar a unidade doutrinária na igreja. Pessoas não podiam simplesmente se declarar pastores ou bispos e fundar novas igrejas. Naquele tempo o que acontecia? Pessoas não podiam, o que diz aí? Não podia fundar novas igrejas. Não podia pôr a mão na cabeça dele e dizer, agora eu sou apóstolo, agora eu sou bispo. Agora. O que era feito? Isso era uma transição. Chamava, é como você passar um bastão numa... Lembra daquela corrida que você passa o bastão para o outro? Então aqui, ó. Repete aí. Como não havia mais possibilidade de tirar... Onde você parou aí? Vai lá, continua. Lê duas linhas para cima de novo. Quando líderes, Isso. Quando líderes impõem as mãos sobre os novos pastores e padres em cerimônias de ordenação, vemos um símbolo dessa transmissão de autoridade. Vai lá, sucessão. A sucessão apostólica acabou se tornando uma maneira de preservar a unidade doutrinária da igreja. Olha aí agora, não... Pessoas não podiam simplesmente se declarar pastores ou bispos e fundar novas igrejas. Uma igreja só era aceita como verdadeira se ela fosse liderada por alguém na sucessão apostólica, um homem treinado dentro da tradição teológica cristã e ordenado por um bispo legítimo. Naquele tempo, então, só era aceito um bispo se um outro bispo colocasse a mão sobre a cabeça dele. Alguém que deu autoridade para ele, ok? Vamos lá. Outra maneira de preencher o vácuo deixado pelos apóstolos foi o desenvolvimento daquilo que é a nossa área maior de estudo, a teologia. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Como não havia mais a possibilidade de tirar dúvidas teológicas com os apóstolos, tornou-se necessário buscar a solução de problemas no estudo profundo de seus escritos. Já no próprio Novo Testamento, encontramos um dos apóstolos, Pedro, deixando seus escritos como uma ferramenta para ser usada após a sua morte. Muito bem. Bom, vamos lá. Aí eles eram o quê? Eu ia separar, né, cara? Separar o Luciano como bispo. Eu sou um bispo. E como bispo, eu tenho autoridade de separar. Eu vou... Você vai ser bispo a partir de hoje. Então o que eu faço? Eu vou chegar e vou te ungir a bispo. Certo? Concorda? Concorda? Não. Não é assim. Não é assim. Tem que passar pelo discipulado. Não. É o seguinte. Não, mas já passou pelo discipulado. Tudo. Só que, irmãos, vamos lá. Aqui nós vamos entrar num detalhe aqui.